Geralda, você já falou aqui... De um monte de coisa, né? De um monte de Eu coisa, falo pelos cotovelos. Não, né? mas a gente quer essa conversa de cotovelo mesmo. E assim, você vai pensando nas coisas aqui e você fala, meu Deus, essa mulher tá falando da minha vida também. Eu tô me sentindo aqui um pouco num divã também, por conta dessa realidade que todos nós estamos vivendo. Mas eu gostaria que você deixasse muito claro, que eu lembro que uma vez que eu tive contigo, enquanto paciente, você falou dessa importância, e aquilo me marcou muito, e eu gostaria que você falasse aqui, que é o seguinte... Foi uma fala que pousou no seu coração, então. Foi. A importância do sono para todos nós. Que maravilha. Pelo menos de sono eu não tenho problema. Ou pensa que não tem problema. E a importância... Aí eu lanço o desafio. Ou pensa que não tem problema. E aí a questão, a importância do sono e de dormir à noite. Porque tem essa questão também. Que eu lembro que você falou sobre isso. Porque eu, na minha fase de workaholic, praticamente não dormia. E eu não dormia à noite. Diego, você sabe qual é o maior problema da humanidade hoje dentro da minha avaliação? Se você me permite uma avaliação minha, aí você bota lá embaixo. Ó, Geralda... É o corte que a gente vai fazer depois e divulgar nas redes sociais. Olha, qual é a minha grande avaliação hoje? Dentro de todo esse tempo, eu tenho 16 anos que eu clinico, que trabalho com paciente, que trabalho com docência, enfim... O que eu interpreto hoje? E depois, se vocês quiserem, eu posso até explicar. O grande mal da humanidade é porque nós desaprendemos a dormir, nós desaprendemos de ir ao banheiro, evacuar, e nós desaprendemos de respirar de forma adequada. Eu posso te dizer, com grande chance de acerto, se eu colocar meu paciente para dormir bem, se eu colocá-lo para ir ao banheiro diariamente, todos os dias, evacuar com qualidade, e se eu ensinar o meu paciente a respirar, eu não preciso mudar o hábito alimentar dele, não. Ele por si só já muda. E eu mudo totalmente a qualidade de vida dele. Você falou 3 coisas simples. Totalmente. Mas que a gente ficou em silêncio. Todo mundo ficou em silêncio, né? Não, fiquei em silêncio pensando. Não necessariamente por ser simples, é fácil. E aí eu fiquei na questão assim, quando você disse da questão de desaprendermos a... dormir, a evacuar e a respirar. Isso é meu. Avaliação minha. E eu trabalho isso em 100% dos meus pacientes, porque eu vejo isso 100% dos meus pacientes. E quando você consegue fazer o paciente entrar nessa rotina... Nesse ciclo... Ele melhora, muda totalmente. Porque, aí me permita, Diego. Aí, às vezes, o paciente chega sem promoção, viu, Rodrigo? Certo. Ele chega, às vezes, e fala assim, doutor, a melhor coisa que eu fiz foi... A melhor coisa da minha vida que eu fiz foi vir aqui. Por quê? É um bem-estar tão grande que o paciente sente, com mudanças tão simples na rotina, que ele muda para a vida inteira. Porque eu falo assim, como é que você efetiva um processo de mudança? Quando ele sente na pele o bem-estar. É a única coisa que vai fazê-lo, de verdade, fidelizar a mudança. É quando ele sente bem no processo. E o segredo é esse. Não é tirar a comida do paciente. Já ficou lá no século passado. Fazer dieta já foi. Entendeu? É você mudar a rotina, você equilibrar a alimentação do paciente. É lógico e óbvio que a alimentação e o combustível é fundamental. Mas se você não muda a rotina dele, ele não se adequa ao melhor plano de alimentação que você pode prescrever para ele. Ele não fideliza. Só então, para fechar esse ponto, Rodrigo, uma forma assim, de forma muito sucinta. O que é dormir bem, o que é evacuar bem, o que é respirar bem? Vamos lá. E nunca vai ser sucinto essa Nunca vai. Mas, eu vou tentar ser o mais rápida possível, mais breve. Porque tem mais aqui no gatilho. Aqui, isso dá muita coisa para poder falar. Então, eu vou tentar ser breve e explicar as 3 coisas. Se a gente para pensar na pré-história, o que nós tínhamos lá na pré-história? Um ciclo, um relógio que rodava 12 horas claro, 12 horas escuro. Exato. Beleza? Uhum. Que horas são aí? 8h24. A gente já estava dormindo. Hoje, na roça era 6 horas já estava exatamente. Dormindo. Nas 18, hoje isso não é possível. Então, nós mudamos um relógio biológico pela própria natureza. Exatamente. Nós mudamos um relógio de 12 horas claro para pelo menos 18 horas claro. Enfim. O que acontece conosco? Quando a gente estava nas cavernas, a gente tinha o sol que entrava na caverna, batia na minha retina,
que é ultra mega sensível, então o sol tem um raio numa frequência de onda que bate na minha retina e fala assim, acorde, que é dia. Eu acordava, ligava meu mecanismo de fuga ou luta, saía da caverna para poder caçar e comer, etc. E ao final do dia, quando o sol saía novamente de cena, voltava para a caverna. O que a gente tem hoje? A luz artificial, o computador, a televisão, o celular. Na cama. Todos esses eletrônicos e a luz têm a mesma frequência de onda desse raio do sol que atravessa a minha retina e fala ainda é dia. Por isso é que a gente ainda está aqui e ninguém está com sono. Pelo menos... Eu tô um pouquinho já. É? Porque é o que eu ia falar, doutor. Tem uma piada aqui que toda vez que eles falam comigo, dá 9 horas da noite, eles jogam bem assim no grupo. Querem falar comigo. Rodrigo já está dormindo. Rodrigo, você está acordado? É. E geralmente não. Sim. Porque eu já durmo. Eu já estou dormindo. Eu durmo muito cedo. Que bom. Mas você é um em muitos que não eu tenho sono isso. de bebê. Eu durmo se eu pudesse, eu dormia às 7 horas da noite. Mas 7 horas da noite eu não pode por conta do trabalho. Estamos aqui gravando. Exatamente. Então você já tem um sinalizador bom que é dormir cedo. Aí o que acontece conosco? Hoje a gente precisa de completar, por exemplo, 4 ciclos de sono ao longo da noite. Cada ciclo dura 1h30. Então, entre aspas, 6 horas de sono já seria suficiente para isso. Então, cada ciclo vai ter os estágios que vão me colocar no N1, no N2, sono REM, sono profundo. E isso vai liberar hormônio no meu organismo, que vai recarregar minha bateria, que vai me desintoxicar, que vai ajudar na troca celular, etc. e tal. Para isso, nós temos 7 glândulas no nosso corpo que vão estar em equilíbrio e uma das glândulas que é a que coordena todo esse trabalho, que é a pineal, vai liberar um hormônio que é a melatonina. A melatonina, ela precisa do escuro para ela funcionar. E é ela que dá o start para a liberação de outros hormônios, que vão recarregar minha bateria. Então, se eu vou dormir tarde, e se eu durmo com luz no ambiente, se eu durmo com a frequência do celular do meu lado, se eu durmo com a televisão ligada, então tudo isso vai diminuir a frequência da liberação do hormônio da melatonina, vai fazer com que o meu sono seja leve, não vai me deixar entrar em sono profundo e não vai liberar os hormônios que eu preciso, como, por exemplo, testosterona e GH. Então, eu vou acordar no outro dia com minha bateria totalmente arriada, sem recarga. Por quê? Porque eu não favoreci uma qualidade de sono. Quando a minha bateria não é recarregada à noite, todas as minhas outras glândulas endócrinas que deveriam estar aptas para o funcionamento ao longo do dia vão ficar comprometidas. O que eu vou ter? Aí eu tenho que liberar durante o dia serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, da alegria, da felicidade e que controla o meu apetite. A serotonina ela é liberada de manhã. Na hora que eu abro o olho, ela vira para mim e fala assim, olha que dia maravilhoso, levanta para você trabalhar. E junto com ela vem o cortisol, que na realidade todo mundo fala de hormônio do estresse, eu opto por chamá-lo de hormônio de resposta, porque é ele que nos faz responder ao estímulo. Bom, então eu vou levantar, eu vou tomar um banho, vou tomar um café, vou fazer uma meditação e vou trabalhar. Ele, se tiver em desequilíbrio ou muito alto ou muito baixo, é porque a gente está ali alterado. Então, se eu acordo já com esses hormônios comprometidos, com a baixa de serotonina, com uma alta de cortisol, o que vai acontecer? Eu já vou passar um dia estressada, eu já vou passar um dia no nível de ansiedade mais alto, eu já acordei com meu metabolismo baixo, então eu já acordo ganhando peso, entre aspas, porque o que eu vou comer, ao invés do meu corpo gastar, ele vai economizar. Então, teoricamente, ele já está guardando comida, porque ele entende que eu estou num mecanismo de estresse para uma fuga ou para uma luta. Então, eu preciso de energia e tudo que eu faço ali ao longo do dia, ele vai economizando. O que acontece? Baixa apetite pela manhã. E isso porque a serotonina está alta e ela controla o meu apetite. Por que a gente vai ter mais fome no período da tarde? Porque ela vai sair de cena para dar origem à melatonina, que é o hormônio noturno. Na hora que ela sai de cena, e às vezes ela despenca de paraquedas, então é a hora que eu falo, poxa, eu preciso comer, eu preciso de um pão, eu preciso de um café, eu preciso de algo que me dê um estímulo, porque meu dia não acaba 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, como acabava lá na pré-história. Ele vai até 11 horas da noite. Aí o que eu faço? Eu opto por alimentos que são carboidrato, eu opto por alimentos que não vão me ofertar
nutrientes como fibras, como antioxidante, meu intestino, que é considerado segundo cérebro, que tem uma participação muito importante na serotonina, ele vai ficar todo comprometido. Então, a parte neuroendócrina do intestino não vai funcionar. Eu vou ter o intestino preso, eu vou ter um quadro de disbiose intestinal, eu vou ter uma distensão abdominal, minha barriga vai ficar estufada, tudo que eu como vai lá para frente, eu não vou ter tempo nem paciência, nem o intestino que vai obedecer aos meus estímulos para eu evacuar de forma correta e para meu intestino produzir a carga de hormônio e neurotransmissor que ele precisa. Então, ele vai passar a não produzir esses hormônios, ele deixa de produzir serotonina, a produção de serotonina é 70%, 80% intestinal, eu tenho produção de dopamina no intestino, eu tenho produção de outros hormônios, né, e de outros neurotransmissores que são na parte intestinal, mas se eu como mal, meu intestino vai ficar preso, meu intestino não vai funcionar direito, a parte neuroendócrina não vai funcionar. Então, meu perfil de hormônio e neurotransmissor vai ficar totalmente alterado. E isso vai piorar, vai potencializar o meu nível de estresse, o meu nível de ansiedade, né? Eu vou estar enfesada, fezes retidas, causam mau humor, causam gases, causam doença, né? Então, o intestino tem que estar funcionando. Evacuar bem é evacuar todos os dias? Também. Evacuar todos os dias, com as fezes com uma consistência adequada, né? Com um volume adequado. Então, a gente ensina, inclusive, o paciente a avaliar as próprias fezes, porque isso é sinal de saúde, né? Então, o intestino bom é uma barreira de defesa para doenças, como o intestino ruim é uma porta aberta para um sem número de outras doenças. Por exemplo, todo paciente depressivo, quase 100% dos pacientes depressivos são pacientes que têm alteração intestinal. Então, se eu recebo um paciente com depressão, um paciente ansioso, um paciente com uma TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, primeira coisa que tem que fazer com esse paciente é corrigir intestino e sono. Senão, ele não vai responder ao processo de bem-estar que ele precisa, que ele está buscando. E por que eu estou falando tudo isso aliado à respiração? Porque a respiração, ela é tão... como é que eu vou dizer? Ela é tão poderosa nesse sentido que quando a gente aprende uma técnica de respiração correta, você modula a sua ansiedade, você controla a sua ansiedade só pela forma de respirar de forma correta. Você induz o seu sono para um sono de qualidade, para um sono profundo, se você respira de forma correta. Você controla a liberação de hormônios que são considerados sinalizadores do estresse quando você respira de forma correta. Então, se eu respiro de forma correta, se eu durmo de forma correta, se meu intestino funciona de forma correta, eu já tenho aí 80% do caminho ajustado para a alimentação chegar e funcionar da forma correta. Não adianta, não é que não adianta, me perdoe pela fala, mas uma pessoa com um plano de alimentação perfeito, mas dorme mal, não evacua de forma correta e é ansioso, não vai funcionar. Pegando só o ganchinho da ansiedade, ir no banheiro é algo extremamente positivo. Sim. Ir no banheiro durante a noite é bom ou é ruim? Você fala durante o sono? Isso. Acordar com vontade de fazer o número 2? É, por aí. Olha, ou até o número 1 também. Sim, é comum, por exemplo, aquelas pessoas que normalmente são mais ansiosas, que estão fora de casa, principalmente mulher, acaba não hidratando de forma correta para evitar de ir ao banheiro durante o dia. Então, optam por tomar água mais no final da tarde, na hora que está chegando em casa e tal. E isso vai fazer com que talvez à noite você acorde mais para ir ao banheiro. O horário correto, entre aspas, correto não, o horário fisiologicamente, né, adequado para ir ao banheiro é sempre após uma refeição, por exemplo, após o café da manhã, após o almoço ou após o jantar. De madrugada não é um horário
que é adequado. Pela medicina chinesa, a gente tem um funcionamento do intestino de forma mais intensa entre 5 e 7 horas da manhã. Então, teoricamente, é o horário que o intestino vai funcionar de forma mais fisiológica. Agora, uma bexiga que te acorda a noite inteira, tem algo errado aí nessa história. Porque compromete o sono, inclusive. Total. E aí, então, assim, a gente quebra aquele ciclinho. Quebra o ciclo. Então, quebrando o ciclo, você vai ter menos hormônio, você vai ter menos reposição de energia, você vai ter menos desintoxicação do seu organismo, que ocorre também pela qualidade do sono. Avalie os longevos. As pessoas que vivem hoje mais de 100 anos. Como diz minha mãe, dorme com as galinhas e acorda com as galinhas. É o primeiro passo e vai todos os dias ao banheiro. E são pessoas menos estressadas. Então, você está no seu caminho. Continue dormindo cedo e acordando cedo. O ideal é dormir 10 horas à noite e levantar às 5 horas da manhã, na hora que o sol nasce. A partir de 5 horas da manhã, na hora que o sol já nasceu, ainda que você durma, a liberação de hormônio é muito pequena. Você pode até dormir, mas a potencialização de liberação de hormônio já era. Então, durma 9, 10 horas à noite e levante às 5. É a melhor coisa que você pode fazer para a sua saúde. Entendeu? Entendi. Com certeza. Vá ao banheiro, vá fazer uma atividade física, vá fazer uma meditação e respire melhor, né? Respirar